Olá pessoal, tudo bem? Em 1884, a Sociedade Teosófica estava botando para quebrar. A Sociedade Teosófica fazia um enaltecimento muito grande do budismo e do hinduísmo e tinha uma verdadeira ojeriza ao cristianismo. Isso, claro, vai atrair e muito os indianos para a Sociedade Teosófica. Nós temos aí, claro, um papel político da Sociedade Teosófica. De um lado, nós vamos ter indianos colonizados, adeptos do hinduísmo e do budismo, críticos, fazem oposição a quem? Aos ingleses, ocidentais, cristãos e colonizadores. Então a Sociedade Teosófica ela vai ser algo como um escoadouro dessa insatisfação de vários indianos que rejeitam os ingleses, claro, estão ali ocupando o país, rejeitam o cristianismo, e quando aparece uma sociedade comandada por gente do Ocidente, mas que contempla o hinduísmo, contempla o budismo e não dá bola para o cristianismo, claro, eles se identificam tremendamente e vão acudir ali, vão aderir um número razoável à Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica estava indo muito bem, obrigado. Mas logo, logo, ventos contrários vão começar a soprar sobre a Sociedade Teosófica. Helena Blavatsky havia conhecido uma mulher chamada Emma há muitos anos. E essa Emma depois vai aparecer para Helena Blavatsky chorando as pitangas, que a vida não tinha sido boa com ela, que ela estava numa pior. E a Helena Blavatsky vai se compadecer dela, né? Uma antiga conhecida, e vai lá, olha, vou te contratar para você ser tipo uma governanta lá da Sociedade Teosófica. E você vai gerir, digamos ali, a parte pequena da Sociedade Teosófica. Pagar luz, pagar água, comprar um alimento, comprar uma bebida, roupas, utensílios, aquela coisa da administração da economia menor lá da Sociedade Teosófica. Você quer assim? Ah, eu quero sim. Tal. Essa Emma, ela estava casada com Alex Colomb. Então formavam junto o casal Colomb. Aí eles vão lá então para a sede da Sociedade Teosófica, lá em Madras. E a Emma vai assumir o cargo ali como se fosse uma governanta, e o marido vira tipo um faz-tudo. Mas eles são, os dois são ressentidos, com a vida. Não são pessoas bacanas, são golpistas, são pessoas que querem dar o golpe nas pessoas, né? Bom, eles começam então a trabalhar lá na Sociedade Teosófica. Ela vê o dinheiro entrando e já coloca o olho grande ali, né? Depois de algum tempo que está trabalhando lá, ela ganha a confiança da Helena Blavatsky e começa a auxiliar a Helena Blavatsky naquilo que depois nós vamos ver, trata-se de truques. E ela chega um dia que ela começa a... Então a Emma percebe que a grana entra bastante ali na Sociedade Teosófica, e que não fazia mal nenhum ela tirar um pouco daquele dinheiro para ela. Então ela começa inicialmente fazendo ali umas retiradas por conta daquele dinheiro da administração. É um dinheiro até então pequeno,
chamada atenção, tal e tudo, mas ela não dá muita bola para isso não. Ela parte então para os membros da Sociedade Teosófica. Na Sociedade Teosófica havia gente de muita grana ali, né? Gente que contribuía com muito dinheiro. Então ela se aproximou de algumas dessas pessoas pedindo um empréstimo. Empréstimo nada, ela não vai pagar nunca, ela queria de uma grana ali, chorava ali as pitangas por cara, dizia que ia pagar depois, papapá, papapi. Como ela trabalhava na Sociedade Teosófica, era uma governanta ali, as pessoas começaram a emprestar esse dinheiro para ela. A Helena Blavatsky e o Olcott não estão lá na Índia, estão em outros afazeres. E vão saber disso aí, olha, a Emma lá e o Alex, o casal Colombo, está aprontando lá na sede, pedindo dinheiro emprestado para os membros, os associados. Helena fala, pô, tem que resolver esse pepino aí. Aí entra em contato com ela, fala, você não pode fazer isso, pedir dinheiro emprestado para os associados, não pode fazer isso. Ela fica muito ressentida, porque ela se julgava ali pau a pau com a Helena Blavatsky, né? Ela no mesmo nível da Helena Blavatsky. E que a vida apenas tinha sido ruim com ela. E ela então fica muito ressentida e fica muito injuriada com a Helena Blavatsky por esta ter chamado a sua atenção. O que custava? O sujeito contribuía com a Sociedade Teosófica, por que não poderia contribuir com ela também? Esse é o raciocínio dela. Então ela fica muito ressentida ali, mas continua na Sociedade Teosófica fazendo lá o seu papel administrativo menor. Mas passado algum tempo, a raiva vai subindo na cabeça dela, o coração vai transbordar de ressentimento, e ela vai pegar e falar o seguinte, olha, eu tenho aqui dezenas de cartas que Helena Blavatsky escreveu, atribuindo essas cartas aos Mahatmas, aos mestres da grande fraternidade branca. Essas cartas eram cartas que a Helena iria precipitar dentro de breve. Eu estou de posse dessas cartas. São cartas que, se comparada com as outras, vocês vão ver que tem o mesmo estilo. Eu quero grana. Se não colocar grana aqui na minha mão, vou mostrar isso para os jornalistas, vou divulgar isso aí na sociedade indiana. O pau vai quebrar e vai feder para o lado de vocês. Então a Sociedade Teosófica fica ali numa sinuca de bico com esse casal. E tem mais, ela não para aí, ela vê que a ameaça não surtiu um efeito de imediato, o pessoal não pagou grana para ela logo, ela falou, olha, a sala santuário, lá na Sociedade Teosófica tinha uma sala chamada Sala Santuário, uma sala dos milagres, uma sala onde a Helena Blavatsky materializava os Mahatmas eram materializados ali, cartas eram precipitadas, era uma sala dos milagres. E essa sala ficava do lado, colada, no quarto da Helena Blavatsky. Então a Emma vai dizer o seguinte, olha, além das cartas precipitadas, eu sei como, além das cartas dos Mahatmas falsas, eu sei como as cartas são precipitadas. As cartas são precipitadas porque tem um teto falso. Esse teto abre, porque meu marido construiu um sistema de roldanas, onde é móvel, e nós, através de cordinhas, nós abrimos esse teto falso e as cartas caem na penumbra do escurinho. Essas cartas caem do teto desta maneira. Foi meu marido que fez isso aí tudo. E tem mais, como a Sala dos Milagres, a Sala Santuária é do lado do quarto da Helena Blavatsky,
há uma passagem secreta, né? Uma passagem oculta. E desta maneira que ela faz seus truques ali. Tem um truque que ela fez que causou um forte impacto cênico. A Helena pegou um pires que havia sido quebrado e pum, o pires voltou novamente a ser um pires normal. Isso a Helena vai fazer graças à troca do pires, facilitada grandemente pela porta secreta ligando o seu quarto à sala santuário. E tem mais, diz a Emma Colomb. Nós construímos uma máscara, algo assim feito um boneco, mas é só a parte superior, que nós chamamos carinhosamente de Cristóforo. Eu não sei se é homenagem a Cristo, mas nós chamamos carinhosamente de Cristóforo, diz ela. E essa máscara, ela vai servir quando a Helena evoca os mestres da grande fraternidade branca e eles se materializam ali. Os mestres da grande fraternidade branca materializado é esse bonequinho aqui que nós fizemos, é o Cristóforo. Aí você vai falar, puta, mas o pessoal não via que aquilo era uma máscara. Pessoal, isso é feito no escurinho. Espírito de morto não gosta de claridade. A claridade destrói o ectoplasma. Então tem que ser tudo no escurinho, na penumbra. Você tem que ficar firmando o olho ali para você enxergar. Então aí que são feitos os truques, né? Então se não tiver escurinho, não tem materialização nenhuma, porque a luz destrói o ectoplasma e impede a materialização dos espíritos. Então junta as pessoas com a vontade tremenda de ver, uma vontade tremenda de crer, as pessoas extremamente crédulas. Então as pessoas acreditam, porque querem acreditar. Esses truques eram muito grosseiros, mal feitos, tanto que a Helena, volta e meia, era surpreendida por alguém menos crédulo, alguém com espírito crítico mais aguçado, e fala, mas isso aí não, ela está fazendo uma mutreta ali e tal. A pessoa já apontava. Já falei disso no vídeo passado. Ela dava um sorrisinho amarelo, dava uma risadinha e aquilo passava batido. As pessoas mais íntimas não viam aquilo como uma coisa mal, porque esses truques serviam para chamar a clientela, chamar o pessoal para a sociedade teosófica. Tinha gente que admirava muito esses contatos mais íntimos com o outro mundo, tá certo? Bom, a sociedade teosófica então está ali numa sinuca de bico. A mulher quer grana, o marido quer grana, senão vai botar a boca no trombone, vai dizer que as cartas precipitadas não eram precipitadas coisa nenhuma, era jogada através de um artefato que o teto estava vazado e apenas abria para a carta cair, tinha um sistema de roldana no teto, e ela fazia os truques passando pela porta que existia, pela passagem que existia entre o quarto dela e a sala santuário. Havia o Cristóforo, que era o espírito dos Mahatas. Na verdade era uma máscara que elas haviam construído. Então a coisa tá fedendo. E até os grandes Mahatmas vão mandar cartas dando a opinião o que fazer com esse casal. Paga, não paga, manda embora, continua trabalhando lá. Eles estavam completamente perdidos com o casal Colombo. A Emma e o Alex pareciam estar por cima da carne seca. No final da história, eles resolvem o seguinte: olha, a Helena já teve um monte de denúncias, todo mundo já apontou fraude nas manifestações dela, dos poderes psíquicos dela. Um a mais, um a menos não vai fazer grande diferença. Vamos meter o pé na bunda desses dois, vamos expulsar esse casal daqui e seja o que Deus quiser, com a ajuda dos grandes mestres da Fraternidade Branca, nós vamos sair de mais uma. E assim fizeram. Mandaram o casal embora. Ela saiu dali e já foi procurar
um diretor de uma escola cristã lá em Madras, que não suportava a teosofia. Ele considerava a teosofia anticristã e anti-ocidental. Então não queria nada com a teosofia. Tinha maior raiva da teosofia. Ele paga uma boa grana, compra as cartas, publica as cartas vão fazer um sucesso muito grande e um estrago muito grande também na credibilidade já abalada da teosofia. Assim, e o pessoal da teosofia, eles vão queimar a sala santuário, a sala lá dos milagres, eles vão queimar a sala, para não deixar nenhum vestígio ali. Para complicar a coisa, a Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, que havia sido fundada há apenas 2 anos, estava lá em Madras, investigando também a Sociedade Teosófica. Muitas denúncias de falcatruas, de truques ali, e então a sociedade queria que eles também viessem para provar que nada daquilo era verdade, que todos aqueles fenômenos da Helena Blavatsky eram fenômenos genuínos, fenômenos verdadeiros. Mas sobre isso nós falaremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Tchau!